Então, boa noite, meus queridos alunos do sétimo período de matemática. Retomando a nossa aula de estruturas algébricas, a gente vai para o capítulo 2. O fim do capítulo 1 tem aqueles exercícios que eu vou deixar para vocês pensarem em casa. Algum ou outro eu vou marcar para valendo avaliações, né? Mas a gente vai vendo como vai fazendo. E a gente vai iniciar o capítulo 2, que são os sistemas posicionais, que eu vou mostrar aqui, né? Que é o que a gente vem falando, porque tudo a gente vai comparando com o sistema decimal, que é o que a gente conhece. Só que eu tenho um sistema de base 2, sistema de base 8, que é o octal, base 2, que é a base binária, que é o que move o nosso mundo da computação. Se um camarada lá nas antigas, chamada Boole, B-O-O-L-E, Boole, se ele não tivesse estudado essa base binária, ele estudou sem o intuito ainda, porque foi no século XIX, sem o intuito de computação, e a gente chega ao estudo de computação graças à base binária, né, de Boole. Óbvio, né, vários povos antecessores a nós, eles já trabalhavam com bases binárias, né? Aí eu tenho base octal, é uma pouco conhecida, mais utilizada, a base decimal, que é o que a gente utiliza, a base hexadecimal e a sexagesimal, né? Que aí a gente vai vendo isso ao longo do nosso trabalho aqui, né? Então, capítulo 2, como eu disse, só vou ver o tópico 2.2 aqui embaixo, é o sistema de numerações posicionais. Ou seja, como assim? É o que a gente aprende ao longo da nossa vida. Quando eu pego um número 20, 25, é um sistema de numeração posicional, porque eu sei que o 2 é dezena, o 5 é unidade, e eu sei que a leitura é feita dessa maneira, eu sei que representa 25 unidades. Se for o caso aqui, o 2 e o 5, né? Como dezena e como unidade. Então, a introdução aqui mostra o quê? O que é o chamado sistema decimal, que é o nosso sistema, né? Que eu venho falando para vocês de 0 até 9. Ele não começa no 1, ou seja, ele não é um sistema aditivo com 1, né? Porque todo sistema aditivo ele começa do 1. Eu tenho sistemas binário, octal e hexadecimal, né? O binário é o 0 e o 1, o octal é do 0 até o 7, e o hexadecimal é aquele que eu falei na aula passada, do 0, aí vai até o 9, aí depois começa, né? A, B, C, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o hexadecimal ele vai do 0 ao 9, depois do A até o F. E o que é mais importante para a gente, o que, é que são os sistemas posicionais, né? Que é tudo isso que a gente está estudando, né? A arte de contar, ela chega ao seu ápice, né? Ao seu ponto máximo ali, quando surgem os sistemas de numeração posicional. Antes a gente contava daquele jeito que a gente viu no capítulo 1. Eram os métodos de contagem rudimentares que se tentava o bulão, o mal, que a gente tentou buliba, que a gente tentou contar, né? A gente sabe que o sistema mais importante posicional é o decimal, que é uma das maiores invenções da humanidade. Quando a gente pensa em invenção da humanidade, a gente pensa a roda, o fogo, né? Na verdade, o domínio do fogo, o motor, a máquina a vapor, mas o sistema de numeração decimal, ou seja, os sistemas posicionais, sendo o decimal uma das maiores invenções da humanidade também, né? Outro sistema de posicional, como eu falei, é o binário, que ele é utilizado onde? Na linguagem de computação. Quando eu converso com vocês à distância, né? Eu estou aqui em Oricuri, aí as pessoas aí em Trindade, em Araripina, em Bodocó, chegou granito agora aí, o que é que acontece? A minha voz e a minha imagem, elas viajam por um sistema binário para chegar até vocês. Ah, professor, chega de fibra ótica aqui na minha casa, já é. Ou chega via rádio, né? Quem mora nos sítios, até mais já está chegando também por fibra ótica. Mas a linguagem enviada é uma linguagem binária. E qual é a gênese dos sistemas posicionais, né? Para a gente começar e terminar. O conceito de posição, que eu tenho falado para vocês, né? Centena, dezena, unidade e assim sucessivamente. E do agrupamento desses números, desses algarismos, né?
constituem a base da invenção dos sistemas posicionais. Que civilização e que pessoas teriam concebido essas ideias como recurso para a contagem? Aí ele dá inúmeras pessoas aí que podem ter pensado, um cientista que trabalhava no observatório astronômico, um rei, um gênio, alguém, né, que pensou. Mas talvez tenha sido de uma forma bem mais prosaica, né? Essas ideias têm ocorrido em inúmeras situações para os mais diversos tipos de pessoas. Um pastor de ovelha, lembra que eu falei na aula passada, né, para conferir o seu rebanho, uma pedra, uma ovelha, outra pedra, outra ovelha, né? No fim do dia, se as pedras batessem com as ovelhas, estava ok. Ah, sobrou uma pedra na minha mão, então fugiu uma ovelha minha. Alguém que queria, os cobradores de impostos, né, que são bíblicos, né, que aparecem na Bíblia, né? O fiscal aduaneiro, o financista, o encarregado do abastecimento, na verdade, a gente não sabe exatamente como se chegou, né? A gente sabe que existe, né, esse sistema decimal que é o indo-arábico, né? Aí o pastor conferindo as ovelhas, né? Pedra ovelha, como a gente vem falando aqui, né? Aqui 47, ele tinha uma bolsa com 47 pedrinhas que indicavam as 47 ovelhas que ele possuía. Então, o primeiro conceito de contagem que surge é o conceito do quê? Do agrupamento. Ele podia também melhorar, ele podia dizer que a cada 10 ovelhas ele tinha uma pedra, como você coloca aqui. No caso, 47 ovelhas seriam 4 pedras que ele tinha guardado, mais 7 dedos da mão. A gente não sabe, mas é uma forma de se pensar, né? Diz que o seguinte, ó, até há pouco tempo, o seguinte método era utilizado para conferir a quantidade de guerreiros que iam para uma guerra, né? Fazia-se uma pilha de seixos, que é uma pedra, né? Aquela pedra lisa, e um número de 1 a 10, à medida que os guerreiros iam sendo contados. Quando a pilha perfazia 10 seixos, estes eram recolhidos, era colocado um seixo em segunda posição. Ou seja, a contagem centesimal, né? Uma pedra, uma pilha representava 10. Aí quando chegava a 10 pilhas, na verdade 10 seixos, fazia-se uma pilha, 10 pilhas, 100 e assim sucessivamente, né? E também tem o quê? No caso, o sistema de numeração. A gente aprendeu, no caso, a questão de posição, de agrupamento. Exatamente, vamos dizer, eu boto 10 pedrinhas aqui, aí tiro para cá a posição e começo a contar outras. 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tinha um agrupamento e tinha a posição. 10 com 4, com 14. Então, o que é que acontece? Com o surgimento da contagem, surgem as calculadoras antigas, né? Ou seja, o ábaco, que é um tipo de calculadora, que ficar aquelas continhas, né? Aqueles discozinhos que a gente joga para cá, joga para lá, não sei o quê. Eles eram utilizados a partir de conceitos de agrupamento e de posição. E pode ser usado tanto para sistemas aditivos como para sistemas posicionais. Então, o ábaco ele serviu de um instrumento de transição entre esses dois sistemas, né? Aí se fala da construção dos sumérios, dos maias, dos hindus e assim sucessivamente. Dá-se uma história aqui do método hindu, que era a partir do ábaco. Mas o que interessa a gente entender aqui, ó, que os soldados, dizendo aqui, de um quartel, ele pode ser contado de uma forma mais sintética. Como eles são treinados para fazer formações, eles podem ser organizados em esquadrões. É fácil conferir visualmente, né? Se eu botava assim, né? Eu vou contar assim, eu vou empilhar em 5, né? Os cabras aqui, né? Na verdade, assim. Aí o que é que acontece? Eu fazia a contagem rápida, 5, 10, 15, 20, ou seja, eu agrupo e eu posiciono. Vamos entender no exemplo 2.1 para a gente terminar, ó. Vamos ver contagem de voto. Imagina uma eleição aí na sala de aula de vocês, né? De vocês ou dos alunos de vocês. Aí quer se reeleger o representante da turma. E você vai contando da seguinte maneira, né? Faz a contagem dos votos de uma assembleia em uma pequena lousa, marcando cada voto com um traço de giz. Então, ó, o traço de giz é voto.
A cada 4 votos, a gente desenha um quadrado. Ah, vai desenhando assim, né? 1, 2, 3, 4. E os 2 votos seguintes são marcados nas diagonais, a 5, 6. Depois de desenhar vários desses quadrados cruzados, constatou que a lousa não tinha espaço suficiente e resolveu representar com um círculo cada grupo de 5 deles, né? Então, vamos entender aqui, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho o seguinte, cadê o que é que ele põe aqui? Depois de desenhar vários desses quadrados cruzados, constatou que a lousa não tinha espaço suficiente, resolveu apresentar o ciclo, o grupo de 5 deles, né? O grupo de 5 aqui. O grupo de 5, no caso, seriam 5 bichinhos desse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 5 desse, aí eu representava como? Por uma bolinha, né? Por uma circunferência. Então, o que é que acontece? Uma circunferência dessa são 5 bichinhos desse daqui. Agora eu entendi. Cada circunferência dessa são 5 quadradinhos desses com as suas diagonais. Ou seja, cada circunferência dessa representa o 30. Ou seja, foi a contagem que o camarada resolveu fazer na contagem dos votos, ó. Na contagem dos votos. Vamos dizer, Soninha era candidata aqui, em cima, e Tony era candidata aqui embaixo, né? Aí, quantos votos teve Sonin e quantos votos teve Tony? Tony, não sei nem se tá aqui, deixa eu ver, tá não. Então, o que é que acontece? Cada bola dessa daqui, entrou o Celso agora aqui, né? Cada bola dessa são 5 bichos desses de 6, ou seja, 30, né? 30, 60, 90, ó. 30, 60, 90. Cada quadradinho desse com suas diagonais valem 6, né? Então, 30, 60, 90, 6, 6 e 5 aqui. Então, Soninho teve 107 votos. E Tony aqui embaixo, cada bolinha dessa vale 30, né? 30, 30. Cada quadrado desse com suas diagonais vale 6 e 2 aqui no caso. Ou seja, Tony teve 68 votos. Vejamos, né, que esse singelo método de numeração que a pessoa inventou aí na hora, porque o quadro não ia caber tudo, né, essa lousa aqui não ia caber tudo, usa essencialmente 3 símbolos. Eu tenho o traço, né, o quadrado cruzado e o círculo. Então, nele está presente quais conceitos? O de agrupamento, porque o círculo agrupa de 6 em 6, ou seja, o círculo representa 5 agrupamentos de 6 e o quadrado com suas diagonais, o quadrado cruzado agrupa o quê? No caso, 6 traços. Agrupa 6 traços. Ou seja, ele só não utiliza o recurso da posição, porque os símbolos podem ser trocados de lugar sem você mudar assim, o número, né? Se eu ponho assim, quadrado cruzado, circunferência, circunferência, ou seja, 30, 60, 66, 72. Mas se eu boto circunferência, circunferência, quadrado cruzado e quadrado cruzado, dá o mesmo, né? 30, 60, 66, 72. Ou seja, aqui é questão que a ordem não importa. Então, aqui a gente não tem o conceito de posição, mas tem o conceito de agrupamento. Então, era isso que eu queria falar com vocês por hoje. Deixa eu voltar aqui para a aula geral, minha carona aqui na frente. Então, era isso, né? Para a gente, eu vou passar exercícios para vocês da própria apostila que eu mandei lá no Google Sala de Aula. Eu vou botar também no grupo de vocês do WhatsApp, essa apostila aí, e vou marcar algumas questões para vocês fazerem, né? Já valendo pontuação para a segunda avaliação. Então é isso aí, eu vou dar uma pausa agora para a gente conversar outras coisas aí.